É tu, fique à vontade. Que o olhar amoroso de Maria de Nazaré encontre abrigo nos nossos corações sedentos de paz, de harmonia e de muito trabalho. A minha casa, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, ali em Jacarepaguá, nós retemos muitas informações do Chico, porque é um espírito que nós entendemos que deixa uma mensagem permanentemente gravada em nossos corações, não só através dos livros, que foram 412 livros psicografados, mas pela ação dele no bem. O exemplo dele no bem é que, no entendimento do que a doutrina nos oferece, que é o grande diferencial. Porque a mediunidade, ela não tem nada de excepcional. O médium não é alguém fora da casinha, alguém que de repente começa a perceber o plano espiritual pelos mais diversos sentidos, audição, visão, o sentimento ou pensamento, ou através da escrita, do olfato, em várias possibilidades sensitivas, nós percebemos o plano espiritual. Por isso que Kardec nos orienta que todo aquele que sente de alguma forma a presença espiritual é, portanto, médium. Não tem médium pedra, que nem as pessoas gostam de falar. Eu não escuto nada, não vejo nada, não sinto nada, mas você entra em relação com o plano espiritual através do sono, através do sonho. Então, as possibilidades da nossa mediunidade ainda é para nós um elemento de estudo, de análise, porque Ivonete falava de toque, de sensação. Nós ainda estamos na fase da sensação. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, tem a lei do amor, que Lázaro vem trazer a mensagem para a gente, e é uma das páginas mais lidas, para o meu entendimento, do Evangelho. Lázaro fala que no princípio era o instinto. Avançado e corrompido, temos sensações. Evoluídos e depurados, temos sentimentos. Ainda não temos esse sentimento, e Lázaro completa que a excelência do sentimento é o amor, mas não o amor físico, é o amor egoísta. O amor é meu, não divido com ninguém, meu pai, minha mãe, meu filho, meu neto, né? A gente, quando vira avô, a gente tem uma ideia de posse mais acentuada, mas é uma posse diferente do filho. O filho é uma posse que a gente sabe que vai voar. O neto a gente nunca acredita que vai voar, e muito menos retornar antes de nós à pátria espiritual, que nem a nossa irmã Bárbara. Mas nós ainda estamos na fase da sensação, sabe? Se eu falar que, por exemplo, temos um grupo de espíritos aqui nos assistindo, né? E aí alguém dá um arrepio e fala, cruz credo. Né? A gente está ainda com os nossos atavismos religiosos muito atrelados a percepções anteriores da presente existência. A doutrina espírita, e Jesus fala isso para nós, né? Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Aquele que crê em mim não morrerá jamais. Realmente, o morto não fala, porque o que morre é o corpo. A percepção que nós temos no cinema, né, da licença poética dos zumbis, né, o que é o zumbi? O zumbi seria apenas o corpo que levantasse do túmulo para poder se alimentar de carne humana. Olha, a fábula, né? A mente criadora é muito interessante, mas não existe essa possibilidade da ausência da vida sem a presença do espírito. Então nós somos espíritos, não temos um espírito. Nós não somos um corpo, nós temos um corpo. A visão é o inverso do que normalmente nós acreditamos. E como disse Ivonete, você abrir mão da presença física de alguém que você ama muito não é fácil. Não é fácil. Seja pai, mãe, filho, irmão, neto, seja o que for, mas abrir mão da presença física ainda é muito doloroso para nós. Por quê? Porque estamos ainda na fase das sensações. Quando Jesus chama para o homem, né, vem comigo anunciar o reino dos céus,
permita primeiro que eu vá enterrar meu pai. Tem dois significados essa solicitação daquele irmão. Primeiro, um significado de contexto da época, aonde o filho mais velho, ele tinha a responsabilidade de assistir ao funeral do pai, senão ele não recebia a herança. Por quê? Porque ele não estava presente no momento máximo daquela família, que é o sepultamento do patriarca. Então ele não tinha direito à herança. Então ele pede a Jesus: meu pai está doente pra caramba. Se eu for te seguir, ele morre e eu fico como? Então deixa eu enterrar meu pai primeiro. Aí Jesus fala: deixa aí os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vem e segue-me agora. Então essa proposta de Jesus, mesmo nos momentos de transição da dor física, ela tem que estar permanente nos nossos corações. Eu vou dar uma notícia, eu não sei se vai ser agradável, tá, Evanete? Mas eu vou dar. Todo mundo aqui vai morrer. Eles não sabiam disso. Olha só, todo mundo, não vai ter escapatória. Mesmo o jovem aqui que está iniciando a trajetória dele, que peço a Deus que demore muito, mais tempo que Ivonete, tá bom? Demore muito menos. Mas todos nós teremos um momento de termos que largar o corpo físico, porque a nossa essência é espiritual. Nós, na essência de criaturas divinas, não é criatura do corpo, é criatura em espírito. Está lá na Gênesis, é só folhear o primeiro capítulo da Gênesis de Moisés, que você vai ver que primeiro cria o espírito, lá na frente é que o corpo é criado, para que tenhamos essa percepção. Quando nós estamos diante do advento de um ano novo, as nossas perspectivas são sempre avantajadas. Hoje mesmo de manhã eu falava com a minha esposa: segunda-feira, sem chance, vou começar a caminhar. Falei isso o ano de 2025 todo. Caminhei pra caramba, né, amor? Do quarto pra cozinha, da cozinha pra sala, né? Ali eu caminhava. Mas por quê? Porque são as propostas intermináveis que nós fazemos no ano que se inicia, entendendo que é uma bênção a oportunidade de você estar em família ou num grupo harmonioso, que nem de Maria de Nazaré, é um privilégio danado. Nós temos experiências em termos de visitas hospitalares, né, Ivanete? De você chegar lá no hospital e ver pessoas que estão sozinhas, não recebem visitas. Experimenta. Um domingo, que você estiver cansado de discutir com alguém, mete a mão no bolso, na bolsa ou na carteira e vai lá no Che Guevara. Eu queria fazer visita. Fala que é visita fraterna ou visita religiosa, porque aí não precisa ter o nome do paciente, tá bom? É só você chegar na recepção e falar: eu quero fazer uma visita religiosa, uma visita fraterna. Para quem? Aí você dá aquela informação bem propícia a quem for possível. E você entra no hospital. E você olha para aquela maca que está sempre com um doente só. Ele não recebe visita de ninguém. Então começa um ano novo diferente. Vamos sair da nossa concha, do nosso ostracismo e entender que tem pessoas que têm problemas muito maiores do que os nossos. Eu, Evaldo, particularmente, sempre afirmo que eu não tenho problema e não é figura de linguagem. Não tenho. Problema para mim é quem tem um filho envolvido com a drogatização, quem tem um filho que busca a saciedade das experiências físicas sem a responsabilidade do espírito imortal. Então essa pessoa tem um problema. Alguém que tem um filho lá no INCA, na Praça da Cruz Vermelha, terceiro andar, é a pediatria do INCA. E você encontra lá crianças de 3 anos, falando: sabe o que é para você? Jesus disse que eu vou ficar boa. 2 dias depois desencarnou. Ele ficou boa. Na acepção do espírito, não no nosso olhar limitado do corpo físico, que é perecível, entende? Então nós temos que começar a mudar o nosso olhar. Não é pieguismo, não é realidade. Porque às vezes a gente reclama porque está calor, começa a chover, agora vai alagar tudo.
né? Aí para de chover, olha o calor infernal, não sei por que choveu, está abafado agora. A gente está num constante descontentamento das coisas que nos envolvem e esquecemos de iniciar um ano numa prece de agradecimento ao coração amoroso de Maria. Eu digo para vocês, eu falo com muita certeza, eu sou muito apaixonado por Maria, sabe? Porque ela representa para mim o meu anseio de amparo. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz vem trazer para a gente as experiências de alguns desencarnes. Era um grupo de 5 pessoas que iriam desencarnar, como relata no início do livro. E, embora só 4 desencarnaram, porque uma irmã, que ela dirigia um orfanato, na hora do processo de desligamento, aí o orientador do livro diz André Luiz que recebeu uma orientação de reverter o caso do desencarne daquela senhora. Ela foi dada uma moratória a ela de 5 anos. Então fizeram um processo inverso, em vez do desligamento, a fixação do espírito, aquele corpo muito abatido, mas que apresentaria melhoras. E aí André pergunta, mas quem foi que pediu, quem foi que intercedeu? Aí o benfeitor fala assim, vem comigo, foi num quarto, onde tinha uma criança de 5 anos de idade. E na prece dele ele falava assim, Jesus, eu não sei como é que vai ser da minha vida sem a vozinha. Deixa ela ficar mais um pouquinho com a gente. Foi a prece de uma criança que intercedeu para essa irmã ficar mais 5 anos na matéria. Os outros 4 não, passaram pelo processo de desencarne. Mas o caso, e até pode colocar depois na internet, o desencarne de Dimas. Tem até uma encenação que foi feita representando isso. Dimas, um espírita praticante, atencioso nas tarefas que eram a ele dirigidas, estava no processo final de desligamento, e aí a cama dele estava a esposa muito chorosa, os filhos também vinham muito chorosos, próximo do pai, e nesse processo de desligamento, André Luiz percebe que os pensamentos dos familiares criavam como se fosse uma teia, como se fosse uma rede, retendo o espírito ao corpo, mesmo na hora já do desencarne. Aí o benfeitor fala para André, entremos em prece, vamos oferecer a Dimas alguns segundos de estabilidade emocional, que ao notar a melhora dele, ele aconselhará a companheira a ir repousar um pouco. Sabe aquela melhora da morte? Fui lá no hospital, fulano está bem, estava muito mal, mas de repente ficou bem. Começa a preparar documento, porque a coisa vai mudar. Vai mudar. E eu costumo dizer para minha esposa, se estiver internado na CTI, não me chama. Não me chama, porque eu vou dar ruim, a pessoa desencarna. Então não me chama, que eu não gosto de CTI não. Eu vou quando não tem mais jeito, né? Mas ano passado foram 5 visitas CTI. Aí os irmãos saíram de um caderno para o outro, né? De encarnado para desencarnado. Mas enfim, aí o Dimas estava lá naquela situação de reequilíbrio energético momentâneo, vira para a esposa e fala, meu bem, estou melhor, a respiração está mais cadenciada, vai descansar, não é necessidade de você passar outra noite comigo. E ela, tá bem mesmo, deu um beijinho na testa dele, foi. Aí o dirigente da tarefa pede a 2 irmãos que acompanhavam, que era Vicente e Lucília, que fossem com a companheira, para que ela entrasse em sono profundo e os pensamentos dela não atrapalhassem. Mas naquele momento de lucidez, Dimas sente a vontade de fazer uma prece. E aí o benfeitor fala, vamos auxiliar ele, dando um equilíbrio mental para ele conseguir fazer a prece. E é uma cena maravilhosa. Eu me emociono muito. Dimas fala assim, Vanete, mestre, no momento extremo da tua dor, no alto da cruz, tu tivestes a tua mãe aos pés da cruz. E teu amor pela humanidade é de tamanha monta que tu nos ofereceu ela como mãe, dizendo ao discípulo amado, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Ah, Senhor, permita que eu também tenha a presença da minha mãe nesse momento extremo, que sei que estou partindo para a vida espiritual. Nessa hora, um espírito de uma luminosidade incomum
se materializa à frente e fala para o dirigente: eu sou a mãe dele, posso ficar? Um espírito de luz não impõe nada, não exige nada, propõe, orienta, solicita a cooperação dele em nosso favor. Jamais um espírito vai chegar na casa de Maria e falar assim: você tem que fazer isso. Não vai. A proposta é de colaboração, de comunhão de ideias. Aí quando ela diz que era a mãe dele, André relata aquela roupa bem intimista da época, dos anos 60, da mulher, né, idosa, da mãe, da avó de família, aqueles vestidos floridinhos. Eu lembrei de imediato da minha avó, né, aquele vestido de 2 bolsinhos, né, que normalmente guardava um pedacinho de frango roubado da panela, mas isso era detalhe, né? A minha avó roubava muito frango, carne, que tivesse, ela dava um jeito de surrupiar. Mas a memória da minha avó foi imediata naquele momento. E aí ela senta-se à cama, aconchega ao peito o filho amado, aconchega ao peito e entra em profunda oração, auxiliando Dimas no desencarne. E aí o benfeitor fala: vamos, amanhã, bem cedo, voltaremos para desatar o laço que prende o espírito ao corpo. E foram, e quando voltaram, o corpo espiritual ou perispírito de Dimas bem solidificado ao lado do corpo físico, e o benfeitor chegou e só fez a secção do cordão que unia o perispírito ao corpo. E Dimas abre os olhos no plano espiritual. Primeira frase dele: mãe, tu vê? Maria, assim, é esse amor inesgotável, incapaz de esquecer um de nós, mesmo nas nossas torpezas. Porque tem situações, às vezes, que a gente fica com vergonha de fazer uma prece, não é? Quando a gente pula a etapa do perdão, da compreensão, o entendimento do erro do outro, que ele também não é perfeito como eu não sou, a exigência descabida de exigir do outro aquilo que eu ainda não posso dar. Maria passa por tudo isso e continua a nos oferecer o seu regaço, o seu colo materno, para que nós possamos chorar, sim, as nossas lágrimas, mas sozinho, jamais. É isso que essa casa oferece para a gente o ano todo. O ano todo. Você entra naquele portão lá, você entra lá, assim, ao quebrado, pelos desenganos, desilusões, aborrecimento, descontentamento, pela solidão, pela angústia. Você entra assim. Mas duvido você sair assim. Duvido, você sai renovado na tua fé. Eu sempre repito isso porque para mim foi um exemplo muito forte. Há uns 30 anos atrás, eu passando uma certa preocupação na minha vida pessoal, em vários aspectos, e eu saí da casa espírita meio acabrunhado, eu indo para a casa espírita, que era dia de reunião mediúnica, e eu tinha meu compromisso, e eu estava bem assim, mais baixo do que barriga de cobra, entendeu? Bem ruimzinho mesmo pro meu lado. E eu encontrei um menino, na época eu tinha 8 anos, mas já está um homem feito, por isso que eu não era espírita, era encarnado mesmo. Ele olhou para minha cara, nos meus olhos, e falou assim: tio, se com Jesus está assim, imagina sem ele. Mudou minha vida. A frase de uma criança de 8 anos mudou a minha vida. Porque realmente, os pedaços que a gente passa na nossa jornada, e não tem como medir, como verificar quem sofre mais. Não tem. Isso aí é papo de masoquista. Entende? Aquela pessoa que é masoquista, você chega e fala assim: poxa, ontem bati com meu dedinho na ponta do sofá, mas doeu, porque tu não sabe o que aconteceu. Eu, minha perna, que do masoquista sempre vai ser maior a dor, né? Eu bati com a minha perna no fogão, que eu achei que eu tinha quebrado o fogão. Não estava preocupado com a perna, o fogão é mais caro, né? Então o masoquista é assim, ele sempre procura um sentimento maior do que aquele que está falando para ele. Agora, aquele que vive uma realidade do espírito encarnado sabe que não tem como medir dor. Não tem como.
A dor é um sentimento individual. A dor, falam os espíritos a Kardec, que é o agente nivelador, porque o rico e o pobre têm, o feio e o bonito também, o novo e o velho também, todo mundo sente dor. A diferença é como vamos encarar essa dor. O que impacta para nós na crucificação de Jesus? A dor lancinante que ele sofreu. Vocês já pararam para imaginar? Um prego de 40 centímetros entrando na sua mão, beleza, a mão é fininha, mas quando no pé, que é assim, ó, um sobre o outro, e ali vai entrar o prego que vai prender os dois pés no madeiro, uma dor inimaginável, mas Jesus não sofreu um segundo, porque o amor dele pela humanidade era de tamanha monta, que ele compreendia que as nossas ações eram por ignorância e não por maldade. Humberto de Campos traz isso para a gente, em Cartas e Crônicas. Pedro, no pátio de Anás, antes da negação, Pedro olha pela grade do calabouço, Jesus estava sendo chicoteado, e já estava com a coroa de espinho na cabeça. Aí Pedro olha aquilo com tanta compaixão do mestre, e fala, Senhor, pensa Pedro, como um homem é mau contigo. Jesus capta aquele pensamento de Pedro, porque quando você está num momento de dor, você procura o olhar de quem te ama, na busca de compreensão. E Jesus encontra o olhar de Pedro e devolve: Pedro, o homem não é mau, é ignorante. Esse entendimento de Jesus das nossas ações é que distanciou o mestre do sofrimento, que eu fico imaginando o sofrimento de Jesus naquela posição de extrema agonia. O que levou Jesus à morte, diz os médicos legistas, foi a exaustão e o sufocamento, porque naquela posição que ele estava, o peso do corpo começou a comprimir o pulmão, então ele parou de respirar. O que levou o mestre à morte foram as dores absurdas e a posição estagnante da crucificação. Tanto que existia uma prática comum lá na época que os romanos implantavam, que quando a pessoa demorava a desencarnar, lembra disso? Quebrava as pernas. Porque aí tinha hemorragia interna, favorecia o processo maior de ir a óbito. Mas Jesus não sofreu. Ele teve dores absurdas, mas não sofrimento. Por quê? Porque é um Cristo. Tem nada mais para provar, para resgatar, para renovar no seu íntimo. Não, é o top 1, né? Da possibilidade de um espírito. Então, quando nós falamos da parte do amparo de Jesus, é nesse sentido. Ele conhece as nossas dores intimamente. Ele conhece, ele sabe que muitas das vezes as nossas lágrimas são de tristeza por não confiarmos no amparo da espiritualidade que nos acompanha. O choro, a lágrima jamais vai ser proibida para os seguidores do Evangelho. O desespero, sim. O desespero, ele é desaconselhável a partir do momento que, quando você entra em desespero por uma situação que você está vivenciando, você bloqueia qualquer possibilidade de auxílio. Já percebeu? Quando a pessoa está num desespero muito grande, você chega para abraçar a pessoa, e a pessoa fala: sai de perto de mim. Não consegue receber sequer um carinho no momento de desespero. No momento de dor, sim. No momento de dor, a casa espírita, quando chega alguém, eu não sei se já tiveram aqui a oportunidade de receber uma mãe que o filho suicidou. Você vai falar o que para essa mulher? Qual é a frase que você vai conseguir organizar para acalmar aquele coração de mãe que encontrou o filho enforcado no quarto? Você vai falar o quê? Você vai abraçar e chorar junto. Porque é isso que ela espera de nós. Não é aquelas frases feitas: olha, ele não morreu, ele continua. Tá bom, tá bom. E por que você chorou quando seu pai, sua mãe, seu irmão desencarnou? Por que você entrou em desespero? Então, a proposta da doutrina é que a casa espírita seja um local de refrigério para as nossas almas sofridas e cansadas. Um refrigério.
Porque a partir do momento que eu não enfrentei nessa existência essa experiência de um filho, um neto, optar pelo suicídio, e eu sempre peço a Deus que afaste deles esse pensamento, que eu posso dizer que é uma dor suportável. Não, a doutrina nos esclarece. Sabe, querer trazer lógica para um sentimento que você não tem padrão de entendimento, não dá para ter lógica. A casa espírita, ela foi instituída na Terra através do codificador da doutrina, o Sr. Allan Kardec, com a finalidade de ser um porto seguro para almas que andam perdidas no oceano da vida. Quem é que pode dizer que não precisa? Eurípides Barçanufo fala numa mensagem que toda casa espírita é uma boia salva-vida para espíritos torturados pelos desenganos da vida física. Uma boia salva-vida para espíritos torturados pelos desenganos da vida. Então nós temos que ser assim. Estamos iniciando um ano novo. E nessa proposta de início de ano novo, não é de você fazer, que nem eu falei aqui brincando, propostas de mudança de comportamento externa. Porque realmente os médicos aconselham que a gente tenha atividade física. Os médicos dizem da necessidade de termos atividade física. Senão vem a diabetes, vem a pressão alta, aí você vai se entope de remédio, mas você não quer diminuir o remédio, porque o remédio olha só, eu não posso porque eu estou tomando remédio. Ele é uma barreira. Eu não devo, mas eu queria tanto comer aquele pudim todo. Minha esposa fazia um pudim, gente, de arrasar. E comer um pedacinho assim, sabe? É quase igual no umbral. Não dá. Mas eu tenho que conter, eu tenho que me controlar, porque senão a glicose vai e aí eu sei as consequências de uma glicose descontrolada. Nós temos orientações sobre isso. Então a proposta de a gente chegar na casa espírita é renovação do nosso propósito. Sabe o que Emmanuel fala? A página está lá no livro Vida e Caminho, título do livro. De 84 eu não conhecia esse livro, mas conversando com o Rafael para saber qual o tema que a gente traria, eu falei, poxa, é uma primeira reunião do ano, né? Então, carta ao ano novo, de ano novo, de Emmanuel que assina. Emmanuel fala assim, ó, o ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Não é vir para casa, me perdoe, antigamente, hoje em dia é pouco usado, né? Mas quem já está de cabelo branco, menos a Deise nunca teve cabelo branco. Sempre foi loura, né, Deise? O Júlio confirma isso, o Júlio confirma. Tinha uma expressão do Papa Passe, né? A pessoa vinha na casa espírita, sabia que o passe era no final da palestra pública, faltava 2 minutos para acabar a palestra e ele entrava. Aí sentava lá atrás, na hora do pai. Sabe? Então, hoje em dia a gente já sabe da necessidade de buscar a doutrina para o esclarecimento, porque afinal o Espírito de Verdade fala para o Sr. Allan Kardec no Evangelho Espíritas, o primeiro mandamento eu vos dou, amai-vos. Não, o primeiro já é complicado, né? Porque amar aqui dentro da casa espírita é maravilha. Sabe? A gente termina a reunião, um tom de abraço e beija para lá e para cá, chega lá no centro de Maricá, um calor danado, tu compra uma água geladinha, tu vê vindo alguém da casa. Aí você fala assim, gente, eu estou com um copo na mão, vai me pedir um copo de água geladinha. Eu vou entrar nessa loja, aí a gente finge que não viu e entra. Então, a proposta de trabalhar e de aprender e servir, ela é a proposta do início do ano. Aí Emmanuel fala assim, o tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. O tempo como paternal amigo. Um benfeitor disse uma vez lá na nossa casa, que a gente costuma dizer que, na linguagem popular, que tempo é dinheiro. The time is money, né? Ele falou, tempo é amor.
porque o tempo é uma dádiva de Deus. Quando mal baratado, entramos em falência diante do amor inesgotável do Senhor. Então, tempo é amor. Se eu souber utilizar o meu tempo, ou o paternal amigo, como Emmanuel chama, eu vou começar a usar o tempo que Deus me oferece no plano físico para fazer todo o bem possível e as transformações que são necessárias no meu íntimo. Porque a grande questão da mudança, da transformação, não é você transformar o outro, essa parte é mais fácil. Você apontar os erros dos outros é muito fácil. A questão é a proposta íntima, porque Kardec nos orienta, o verdadeiro espírita se reconhece pela proposta de transformação moral, a fim de promover a sua transformação moral, e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. É minha, não adianta eu querer mudar ninguém, por mais que eu ame a minha esposa, eu não vou conseguir. Nem ela a mim. É uma proposta individual. Emmanuel continua. Tem que botar o óculos, né? A gente finge que não precisa, sabe, Alba? Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas, não gostei dessa parte, que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Sabe? O ano novo é a proposta de renovação das velhas promessas. Esse ano eu vou perdoar as pessoas que me magoaram. Eu vou perdoar. Eu estava analisando, até falei isso ontem lá na Calócia, né? Que quando eu falo assim, qual é o seu nome, meu filho? Bernardo. Bernardo, lembro do meu neto. Não vou esquecer mais não. Tenho 7 netos. 6 meninos e uma menina, chefe do bando, Alice. Que ela vai dar pano para mano. Mas quando eu falo assim, eu vou perdoar o Bernardo. O Bernardo me fez me distratou, meu irmão. Eu vou perdoar porque eu sou bom. Isso é o quê? Orgulho. Predominantemente orgulho. Agora, o Bernardo, eu fui ignorante, fui grosseiro com ele. Bernardo, eu fiz uma grosseria com o Bernardo aqui, no meio de todo mundo. Tá bom? Aí eu vou pedir desculpa ao Bernardo lá no portão. O Bernardo aí foi mal. Desculpa aí, tá? Fui ignorante com você? Não. Se eu fiz com ele aqui no salão, eu vou ter que pedir perdão a ele na frente de todo mundo. Para que a minha intenção seja percebida por todos. Por quê? Porque aí eu vou ter a responsabilidade de não mais agir com ignorância. Nem com o Bernardo, nem com mais ninguém. Porque esse negócio de você ofender num grupo e depois manda no privado do WhatsApp pedir desculpa, não rola. Não é essa a proposta do mestre. Porque Jesus fala o quê? Quando fores levar uma oferenda ao templo, e lembrar-te de que teu irmão tem alguma coisa contigo, a gente interpreta sempre ao nosso favor. Quando eu lembro que meu irmão me fez alguma maldade, então eu deixo. Não. Quando teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta no altar, reconcilia com teu irmão e depois vem fazer a oferenda. Se fosse isso colocado em prática, você sabe que eu não ia a casa espírita nenhuma. Porque nós ainda não estamos nesse ponto de entendimento que eu, para vir aqui, na casa de para buscar o amparo da espiritualidade, eu preciso vir com um propósito de mudança. Real, sincero. Como diz Emmanuel aqui, que eu ainda não tive coragem de iniciar esse processo de transformação. Eu sempre repito isso porque é um aprendizado para mim e eu busco aplicar na minha vida. Eu falo isso quase em todas as palestras. Chico dizia, ainda encarnado, que o primeiro passo para a tua existência dar errado é você querer agradar todo mundo. Bem que tentou no início, não foi, Valente? Foi? O primeiro passo é você querer agradar todo mundo. Não vai conseguir. O segundo passo é querer que todo mundo te agrade. Sabe? Porque aí eu perco a minha individualidade. Se Ivonete tivesse a pretensão de agradar todo mundo, tenho certeza que a casa não estaria hoje como está. Porque as vontades são as mais diversas. O que não falta na casa espírita é assim, olha só, tem que cortar essa grama.
Está muito alta. Aí ela pega lá o tesourão e fala, me ajuda. Ah, agora eu não posso. Porque a gente ainda tem o hábito de criticar e muito pouco de colaborar. Ou então o espírita, graças a Deus, tem um Pix agora que é uma bênção, né? Olha, tem que contar, olha, eu vou fazer um Pix, você paga alguém para mim. Aí o cara cobrou 300 reais, não, mas eu posso dar 20. Pô, também vai ser tudo eu? Sabe? Então essa proposta de compreensão, ela tem que estar estabelecida à luz do Evangelho. O Evangelho é o nosso norteador. Nosso guia modelo é Jesus. O Mestre nos orienta, desde que nós devemos ter a doçura da pomba e a astúcia da serpente. A doçura da pomba e a astúcia da serpente. A astúcia não está falando de agressividade. A astúcia da serpente é o quê? Se eu percebo que meu irmão Vanderlei está querendo elevar alguma vantagem em cima de mim, eu tenho o direito de dizer para ele, eu não posso te ajudar. Eu tenho o direito de fazer isso. Não é que eu vou ajudar ele me prejudicando porque eu quero ser bonzinho. Não, eu vou ser bobinho. Porque a linha que separa o bobo do bom é muito tênue, muito frágil. E quando a gente não consegue desenvolver a astúcia da serpente ou analisar a proposta daqueles que estão vindo até nós, se nós não aprendermos a dizer não, casa espírita nenhuma se sustenta. Nenhuma. Aí, Emmanuel fala assim, agora essa parte aqui é mais fácil. Emmanuel aqui pegou mais leve. Escuta aí. Sorri para os que te feriram e busca a harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Opa, proposta para o ano novo. E aí? Sorri para os que te feriram e busca compreender aqueles que não tiveram compreensão a ti até agora. É proposta, não é exigência. Porque se falar que é exigência, vai todo mundo embora, né? Aí fica, é proposta. Outra, para ajudar nós. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Essa eu achei linda. Porque tem uma tendência ao vitimismo, sabe? Olha, o Júlio me tratou assim só porque eu moro longe, sou feio e sou velho. Sabe o vitimismo? Todo mundo faz alguma coisa por implicância comigo. Eu sou um pobre coitado, sou o coitadinho de tudo. Emmanuel fala que a gente deve se libertar dessa visão, porque, primeiro, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir ser alguém de respeito enquanto eu estiver no processo do vitimismo. Você chega aqui na casa para ter uma conversa fraterna com a Ivonete, aí eu vejo, sabe o que é? Está tão difícil, olha, a luz está atrasada. O gás está no final. É só derrota. Só derrota. Sai daqui, um sábado de manhã. Aí você vai, sábado à tarde. O indivíduo está lá, cantando pagode, tomando a cervejinha dele. Ele esqueceu da tristeza da manhã. Porque entra na casa triste, mas a vida lá fora, ela é intensa. Então, se o dirigente da casa olhar e falar assim, nesse angu tem caroço. Vamos analisar, não é? Porque se a gente oferece ajuda de imediato, muitas das vezes a pessoa chega, pede ajuda, vai embora e não volta. Então, primeiro você tem que esclarecer, à luz do Evangelho, qual é a proposta de Jesus para a existência de cada um de nós. Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o teu mal, ora a Deus por ele. E a gente não quer nem perder tempo em orar, a gente quer meter um malho no indivíduo mesmo. Nunca prestou. Já aprontou comigo outras vezes, nunca prestou. Aí Jesus está falando o que para mim? Evaldo, não julgueis para não seres julgado. Na mesma medida que julgar o teu semelhante, tu serás julgado. Jesus não dá brecha para o teorema de Chutágoras. Sabe? Eu acho que é assim. Não tem brecha, não tem brecha. O mestre fala que teu falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso é obra do inimigo. Muitas das vezes, nós espíritas, pelo conhecimento... Desculpa.
Atende, pode ser Jesus, hein? Não, Jesus está tecnológico, Gente, ele esse fica. telefone esquisito, eu botei Eu sem sei. som e ele toca. Pois é. Aqui você botou sem som, não mandou falar sem toque. Né? Se fosse sem toque, ele não tocava, foi só sem som. Ele não ajudou, né, Branca? Ele riu de tudo. Ele riu. Eu vi como é que ele é esquisito. Agora a culpa é do Bernardo. Aquela Mas eu falei pra ele, olha só, eu deixo sem som, que eu falei pra ele, tem que desligar o telefone. Ele, o meu já é sem som. Aí eu peguei e baixei tudo aqui no meu. Mas é dele. O meu O dele é sem som e sem toque. O teu é sem som com toque. Você disse que pra mim. Ele já pediu arrego ali, ó. Tá vendo, Bernardo? Não falei que a culpa era tua? Eu avisei. Desculpa, Evaldo, desculpa mesmo. Por quê? Não, mas não liga não, é o que eu falei mesmo, Jesus é tecnológico, né? Jesus já domina essa parte da tecnologia, às vezes ele não consegue a gente ouvir ele falar com a gente, ele manda um zap. Ele baixou uma porção de coisa aqui, ficou tudo preto agora. Depois chegar lá fora, tu joga fora o celular. Tá bom? É que esse jovem é assim, me ajuda aqui. Não, eu pedi para me ajudar, não é para fazer. Vocês são assim, né? Não ri não, que tu Mas também eu faz devia isso. ter deixado ele fazer. Ó, viu? Na hora do sufoco serve. No sufoco serve. A proposta do Evangelho é sempre que a gente tenha uma compreensão primeiro sobre nós mesmos. Sabe? Por isso que Santo Agostinho fala para a gente, lá na 1009, no Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta qual é o processo natural para o nosso crescimento. E Santo Agostinho fala, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Kardec persiste, né? Mas como é que eu vou fazer esse processo de autoconhecimento diante do turbilhão de informações que se tem no mundo? Isso é a época de Kardec, 1860, 61, por aí. Aí o que Santo Agostinho orienta para nós? Fazer tal qual eu fazia quando encarnado. Ao deitar-me, analisava a minha conduta naquele dia. Naquele dia. Tem pessoas que falam assim, não, eu não tenho mais nada contra o Júlio, mas no dia 18 de setembro de 1983 ele falou uma coisa para mim, olha, Júlio. Não, Júlio eu conheço. Né? Você também? Júlio? Ah, agora ferrou, 2. Agora que vai ficar ruim da lá. Por quê? Porque a gente tem um hábito de querer se enganar. Sabe? De achar que determinadas frases não têm peso para a gente. No entanto, tem. Só que a gente não tem coragem de expor aquilo. Tem a história do Chico, que eu gosto muito. O Chico, ele sempre teve muitos animais. Gato e cachorro, praticamente. Ele chegou a ter 8 gatos e 6 cães. E o Chico dizia que se ele ficava dentro de casa, os bichos também tinham que ficar. Imagina, né? Chico tinha uma cachorrinha, Bolinha, que ela desenvolveu uma doença, um câncer muito grande, perdeu o movimento das patas traseiras. Então Chico chegava às vezes 1h da manhã, Chico pegava um pano com água quente, limpava a Bolinha todinha, dava comida na boca, tinha que segurar a comida, ela comia na mão do Chico. Toda noite Chico levava 40, 50 minutos nessa tarefa. A irmã do Chico morava com ele e falou assim, Chico sofre muito com esse bicho, não é, gente? Chega em casa tarde, tanta coisa para fazer, ainda tem... Eu vou dar um jeito nisso. Vou dar um jeito. Pode isso não. Dou conta disso não. Chico chegou aí em casa, cadê a Bolinha? Ah, Chico, dei veneno, ela morreu, está enterrada lá no final do quintal já. Tu não precisa se preocupar mais não. O Chico nem fez. Ele silenciou. Vou botar a sua janta. Quero jantar não. Foi para o quarto, chorou de tristeza, aquele negócio todo, e não tocou mais no assunto. Ficou calado. Passado um mês, Emmanuel falou assim, Chico, vamos ter que... Chico estava psicografando a série Fonte Viva, né, que são 5 livros. Aí Emmanuel falou, vamos ter que parar com a psicografia da citação do Evangelho. Aí o Chico, por que, seu mano? Já acabou? Ele, não, Chico. É porque a sua mágoa, a mágoa que você traz no seu peito, está impedindo que eu consiga passar para você a essência do Evangelho na psicografia.
Você vai ter que resolver esse problema de mágoa. Aí eu digo, mas seu Emmanuel, ela mata meu cachorro e eu tenho que tirar a mágoa do meu coração? Ele tem, porque não é proposta minha, é de Jesus, Chico. Jesus falou, se teu irmão te injuria, te calunia, deseja ter mal, ora a Deus por ele. Você não ora por ela, só fica resmungando mentalmente com ela, então você vai ter que resolver isso. Aí ele, seu irmão, mas como é que eu vou resolver, seu irmão? Ela fez a maldade com bolinha. Você vai perguntar a ela. Essa ideia de Emmanuel, cara, é complicada, né, Vanderlei? Você vai perguntar a ela qual o presente que ela gostaria de ganhar. Aí Chico falou assim, ela mata a bolinha e eu que tenho que dar presente? Quem está com mágoa é você. Não é? Ela está triste com você porque você não fala com ela. E ela tomou uma atitude extrema no desejo de te ajudar. A intenção dela não era te prejudicar, era te ajudar. Só que a ignorância dela levou para pelo lado mais difícil. E Chico falou, eu sei o que ela quer ganhar. Eu não sei o que é não, mas as meninas devem saber. Ela queria uma máquina de overlock. De Pedro Leopoldo até Belo Horizonte são 30 quilômetros de distância. A época do Chico era de ônibus e levava quase 2 horas para chegar. Chico pegou o ônibus, foi em Belo Horizonte, chegou lá, ele foi na loja, viu a máquina de overlock, ele fala numa entrevista que ele dividiu a prestação em três reencarnações. Era tão cara que ele ia ter que reencarnar 2 vezes para pagar. Pegou um carro de aluguel, que antigamente não falava táxi, era carro de aluguel, foi até Pedro Leopoldo. Quando ele chegou na porta de casa, a irmã veio para poder ver quem estava chegando, era Chico com a máquina de overlock, e ela, meu Deus, Chico, tu é bom demais da conta de nós, tu não é um irmão, tu é uma mãe para nós. Abraçou o Chico, beijou o Chico todinho e deu um beijo no coração do Chico. Tu tem um coração de ouro, Chico. Quando ela deu um beijo, o Chico diz que caiu uma casca grossa do peito dele no chão, preta, e se desfez. Quando aquilo caiu, Chico viu o Emmanuel, e Emmanuel sorriu e falou assim, vamos trabalhar, meu filho? Porque quando alguém nos faz mal, nós entramos numa vitimização. E não conseguimos entrar num aspecto da misericórdia para aquele que fez o mal, que muitas das vezes é mais por ignorância do que maldade propriamente dita. Misericórdia, diz Guimarães Rosa naquele livro Sertão Veredas, misericórdia é você botar o coração na miséria do outro. É você compreender que a pessoa está num momento infeliz, mas não representa ela em todos os momentos, porque a doutrina afirma que ninguém é mal permanentemente. Ninguém. No livro Libertação, de André Luiz, uma benfeitora de elevada esfera, Matilde, o nome dela, chega perto de Gúbio, que é o orientador do livro, e fala para ele, Gúbio, creio que é chegado o momento de nos aproximarmos de Gregório. Gregório foi filho dela no século XI, foi papa. Naquela época o papado era posto político, era escolhido pelos reis, quem podia pagar mais escolhia o papa. E Gregório já está há 50 anos entediado do mal. Entediado. Ele fazia o mal, mas não tinha mais prazer. Vou obsediar fulano agora. Mas de novo, já obsediei ele na outra existência. Vou obsediar de novo, né? Fazer o quê? Tem que fazer, sabe? Era o tédio do mal. 50 anos. Matilde diz para Gúbio, vamos ajudar? Aí Gúbio, claro, um trabalhador da seara não vai recusar serviço. Aí a Matilde fala assim, porque ele, através de Osvaldo, que era um técnico de obsessão por indução mental, ou hipnose. Osvaldo era um técnico da hipnose, da obsessão hipnótica. Ele está atuando sobre fulana. Aí o grupo falou assim, mas eu queria ajudar fulana mesmo.
Porque fulana tinha sido filha de Gúbio em outra existência e estava num processo obsessivo. Não, o livro é bacana, vale a pena ler, é bastante instrutivo. Aí o que Gúbio faz? Bom, tem que ajudar Gregório, que é filho de Matilde, mas eu quero ajudar fulana, que foi minha filha. Né? O que eu vou fazer? Vou ajudar o Oswaldo. Olha, ele tinha que ajudar o obsessor primeiro. Qual era o problema do obsessor? O filho dele estava preso injustamente porque o pai da menina, que foi filha de Gúbio, foi o juiz da causa e deu uma sentença muito dura para o filho de Oswaldo. O filho de Oswaldo estava no presídio, a mãe morreu de desgosto e a esposa suicidou-se quando o marido foi preso. E estavam as duas obsidiando o marido na prisão. Aí Gúbio foi lá na prisão junto com Oswaldo para ver o filho. Aí Gúbio falou assim: eu posso fazer uma oração por ele? Aí Oswaldo falou assim: você acha que isso resolve? Se isso resolvesse, eu já tinha feito oração, já estava. Isso não resolve nada, não. Aqui é cada um por si. A visão daquele que sofre é de impotência de auxílio a ser ofertado a ele. Aí Gúbio, uma prece linda, vale a pena pegar o livro e abrir a prece de Gúbio. É a prece daquele pai que ama extremadamente o filho na sarjeta. Porque você amar teu filho deitado na cama com lençol de cetim, é fácil. Agora, na sarjeta, onde ele se coloca como sendo um dejeto da humanidade, aí tem que ter amor, aí tem que amar. E Gúbio faz uma prece tão linda que a esposa de Oswaldo, que era a mãe do rapaz, e a esposa do rapaz, as duas despertam da insanidade mental delas. E vem Oswaldo, o que elas fazem com ele? Cai de tapa em cima dele, porque ele não ajudou o filho em nada. Mas ele não tinha condições de ajudar, ele estava preocupado num processo de hipnose obsessiva, então ele entra em choro. Aí Gúbio vai e abraça ele. Aí começa o processo de libertação da menina até chegar a Gregório, no final do livro. Por quê? Porque Clarencio, no outro livro de André Luiz, ele fala que o conhecimento esclarece, mas só o amor transforma. Só o amor transforma. Aí no final do texto, que horas tem? Até que hora? Meio-dia? Não, já passou, né? Não sei. Vai rápido, então vamos embora. Eu só trabalho semana que vem. Minha esposa vai segunda-feira. Minha outra palestra é dia 17. Dá tempo, né? Para terminar. No final do texto, Emmanuel traz assim para a gente: não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. A proposta de Jesus é de um amor que a gente ainda não compreende. Emmanuel fala no Caminho, Verdade e Vida: se Jesus não acreditasse na nossa transformação, ele não teria vindo à Terra. Não teria. Você, quando olha seu filho, pequenininho, você fala assim: eu vou me esforçar para dar o melhor que eu puder a essa criança, porque vai ser um homem de bem. Ou alguém cria um filho para ser ladrão, para ser traficante de drogas, para ser um político corrupto. A gente não cria filho para isso. A gente cria filho na esperança de que ele seja um homem de bem. E nessa certeza que nós, pais, avós, tios, padrinhos, essa certeza é que Jesus tem em relação a gente. Ele acredita na gente, mesmo com nossos tropeços. Sabe? Ele fala assim para a gente: no mundo tereis aflição, mas não vos inquieteis, eu venci o mundo. E eu ainda, muitas das vezes, quero vencer no mundo. Eu quero ser um homem de notoriedade, de muito dinheiro, de muitas posses. Se eu tenho certeza, eu falo isso pela certeza íntima, né? Se eu tivesse muito dinheiro, eu provavelmente não estaria um sábado de manhã em Maricá para fazer palestra.
Eu estaria viajando pelo mundo, conhecendo as maravilhas da natureza, que realmente é um planeta muito bonito, mas a proposta do Evangelho é de que você deve abandonar a ilusão antes que ela te abandone. Você não vai ser a pessoa mais importante do universo, isso aí é competência de Deus. Mas se você conseguir ser... Eu trabalhei um período na Ilha Grande, sabe? Na época que tinha presídio lá, eu trabalhei lá. E na entrada da Ilha Grande, no Porto do Abraão, tinha um negócio de cimento e tinha uma placa de bronze com um pensamento de um barão, não sei das quantas, que eu nunca gravei. Mas ele dizia assim: se agires com dignidades, certamente não consertarás o mundo, mas serás um canalha menos. A proposta é essa. Não é você fazer porque está todo mundo vendo, não. É ver pela tua consciência íntima que o teu desejo é você ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã ser melhor do que hoje. A proposta do Evangelho é de que Jesus acredita em nós permanentemente. Sabe? Emmanuel tem uma frase que uma amiga nossa que mora lá no Acre, ela é da igreja protestante, ela fala pra gente assim: Jesus não é garçom, não. Ah, Jesus me dá paz. Ele vem, Jesus traz na bandeja paz. Agora, Senhor, me dá felicidade. Não, não é. Não é. Aí Emmanuel, numa página do Pão Nosso, que eu descobri no outro dia, Emmanuel fala que Jesus não é nosso pajem. O sentido é o mesmo. Eu falei, que o Emmanuel leu o Pão Nosso, não é possível. Ela é protestante, mas deve ter lido o Pão Nosso. Pelo menos em alguma existência ela leu, né? Porque nós não vamos encontrar Jesus um servidor, um serviçal. Não vamos. Vamos encontrar um mestre que nos ama a ponto de falar para todos nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um ano novo. Vamos fazer propostas novas, mas condizentes com a nossa realidade. Sabe? É condizente, não é você querer fazer nada mirabolante. Ah, eu vou... Passou o neném, Bernardo? Fez neném? Passou? 3 anos atrás. 3 anos atrás? É? Já está velho assim? 3 anos atrás? Dá mais de 1000 dias. Faço faculdade. De quê? Direito. Direito? Ah, meu Deus. Bom, também, sem advogado não tem justiça, né? Gente. Mas se você se propuser a ser o advogado de grandes personagens da sociedade que ludibriam a boa-fé dos outros, você estará compactuando com o erro daqueles que nós já reconhecemos. Mas se você quiser ser um advogado a exemplo, porque sabe o que quer dizer consolador? Em grego é paráclito. Sabe o que é paráclito em grego? Advogado. Então, todo advogado, ele tem que levar o consolo da verdade para aqueles que estão na sua área de ação. É a mesma coisa que Jesus faz conosco. Jesus não passa a mão na nossa cabeça: não, tu pisou na bola, tudo bem, vamos lá, vamos esquecer isso. Não, porque faz parte das aquisições espirituais nossas. O que Jesus deseja é o quê? É que nem ele falou para a mulher chamada adúltera, que é para o Evaldo o meu caminho, o meu norte, um dos nortes meu à luz do Evangelho, que quando Jesus, depois de elencar na terra os erros daqueles que estavam juntos, Jesus levanta e pergunta para a mulher: onde teus acusadores? Ela falou: foram-se, Senhor. Ele falou: também não te acuso, vá e não peque mais. A proposta do mestre é essa. Você errou ontem, o erro, ele causou dano a alguém, mas faz o propósito sincero de não errar mais naquele mesmo momento, naquele mesmo sentido. É de ir em frente, porque se Jesus condena a mulher, ela fica ali estagnada no erro dela do passado. E como diz o Chico, você não pode mudar o passado, mas pode fazer um futuro diferente, sabe? É você olhar para 2026 e falar intimamente: eu vou ser melhor. Esse ano eu vou ser melhor do que eu fui do ano passado. E é uma proposta de você para contigo mesmo. Não é você chegar aqui na casa, à frente de todo mundo, e dizer: olha, eu vou ser melhor. Não, isso aí é fanfarronice, a gente não vai conseguir. É uma atividade íntima minha.
Eu sei os pontos que eu erro com a minha esposa, com minhas filhas, meus netos, meus amigos, eu sei. Ninguém precisa, eu não sou um alienado mental. Eu estou no juízo perfeito das minhas percepções mentais, então eu sei onde eu errei. E o meu propósito sincero, podem ter certeza que os mentores da casa nos abraçam e nos incentivam, porque com Jesus é caminhar para frente e para o alto, com as graças de Deus.